O vírus que já deixou dezenas de mortos na China e milhares de pessoas infectadas está assustando o mundo todo. E o Cafeína vai mostrar por que o coronavírus é perigosíssimo também para a nossa economia. No destaque do investnews.com.br, um levantamento sobre a vida financeira dos brasileiros no exterior. E o sucesso do Tesouro Direto, que bateu recorde de novos investidores em 2019. E antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, o Investflix e o Investnews, e nos acompanhe também no site investnews.com.br e nas redes sociais ou nos aplicativos de podcast preferidos, e o nosso perfil é sempre InvestNewsBR. Oi pessoal, o Cafeína tá no ar. E a cada dia o número de pessoas mortas infectadas pelo coronavírus aumenta e as notícias sobre os impactos no mercado pioram. Nós vamos mostrar por que o coronavírus assusta tanto e de que forma pode impactar a economia brasileira. Vamos aqui para o nosso telão. Sami, conversei com o Fábio Silveira, da Macrosector Consultores, e o que ele explicou? Ele falou que tem vários dados da China que afetam a nossa economia. A China é a segunda maior economia global do mundo, né? Então a gente vê aqui, o PIB chinês responde por 16% do PIB do mundo todo. A gente já pode ir até para a segunda tela, que a gente vai mostrar. E aqui a gente separou também as exportações brasileiras. Então o primeiro destino de exportações brasileiras é a China, com 28% das nossas exportações, e segundo lugar, Estados Unidos com 13%. Por que a gente colocou aqui também Estados Unidos? Porque além de a gente exportar para a China, é um grande parceiro, a crise na China, qualquer crise na China, impacta também os Estados Unidos, e são os dois maiores destinos de exportações brasileiras. Na verdade, os Estados Unidos é a maior economia do mundo, a China é o segundo, mas na lista de parceiros comerciais do Brasil, a China é o principal quando a gente fala de exportações. Então é isso, né? Você tem qualquer tremida na economia de lá, e vai ter, o governo chinês está isolando áreas. Ontem, na segunda-feira, a OMS falou que errou, que o coronavírus é sim um problema global, então tá todo mundo assustado. Todo mundo assustado, vão rever o crescimento da China, com isso também impacta não só o Brasil, como o mundo todo. As bolsas sofreram bastante no dia de ontem, Priscila. E a gente tem mais algumas informações, então, para mostrar os impactos. Aí esse número aqui é a corrente de comércio da China. O que é a corrente de comércio da China? São as exportações mais as importações chinesas. A gente somou, esse valor chega a quase 5 trilhões de dólares, e esses 5 trilhões de dólares representam 5,35% do PIB mundial, ou seja, todo o comércio da China movimenta muito o PIB mundial. Até porque vai com o coronavírus, vai ter menos produção, então afeta as exportações da China, mas também a importação, porque ela vai estar fabricando menos. Enfim, é um problema global, fora a questão humanitária, né? As pessoas correndo risco de vida, e um vírus que tem um alto poder de contágio. É muito letal, né? Vamos ver então a nossa quarta e última tela aqui. E aí a gente tem os produtos exportados pelo Brasil. Então o Fábio Silveira, ele também falou, achei legal que ele comentou assim, que é como se o nosso principal parceiro comercial, nosso principal destino de exportações, nosso principal cliente tivesse com uma gripe, tivesse doente. Então isso, de certa forma, dá uma travada na nossa economia. E aí aqui a gente colocou, então, quais são os principais produtos que a gente exporta, o Brasil como um todo, não só para a China, mas os principais produtos exportados pelo Brasil, e as ações que podem ser impactadas. Então, por exemplo, a gente tem soja, nosso principal produto exportado, petróleo, minério de ferro. E aí, por exemplo, petróleo com 10% pode afetar ações da Petrobras, minério de ferro, Vale, aí papel e celulose, a Fibria, Suzano e Klabin. Daí carnes, JBS, BRF, Minerva e Marfrig. E Raízen e Cosan com açúcar, né, Sami? Então, assim, esse é o impacto que a gente mostra na Bolsa Brasileira, nas ações para os investidores. Eu queria que você comentasse tanto o impacto que a gente tem, então, pode ter com ações, para quem investe na Bolsa, nessas ações, quanto o impacto nos preços, que pode ser ainda mais perigoso, né? A gente pode dizer que uma ação, ela tem dois tipos de risco. Você tem o risco ligado a os acertos e erros da empresa em si, então os acordos, por exemplo, que a BRF fechou, as técnicas de inovação, mas também está ligado ao cenário externo. Está ligado como o mercado brasileiro se comporta, qual a demanda por carnes, está ligado a outros países, como eles compram. A gente deve lembrar que em dezembro, por exemplo,
as ações subiram, inclusive, porque as carnes tiveram o preço puxado justamente pelo mercado chinês. E a Vale também, né? Que até a Thaís trouxe esse destaque, se recuperou mesmo com a imagem manchada por causa do mercado chinês. Eu costumo dizer, vem de uma música, a onda que leva é a mesma que traz. Tem todos os benefícios da globalização, mas num caso como esse, há os malefícios. Até porque o parceiro ficando doente, né? Você não sabe hoje a profundidade dessa doença. Você não sabe até que ponto isso vai comprometer a economia da China. Você não sabe quanto tempo vai demorar para contornar a situação. Então é muito novo. E quando as pessoas ficam assustadas, elas brecam, por isso os mercados talvez tenham exagerado na reação. Existe um conceito que chama overreaction. É comum do ser humano, mas disso. E o que você achou, Priscila, que essas ações que devem cair, né, ou que caíram, são ações de interesse para compra? Pois é, então, Petrobras e Vale, né, Sami? A gente fala bastante aqui. Duas ações que pesam bastante que pesam mais no Ibovespa, Vale com mais de 8%, Petrobras ali perto também, então são as ações que têm o maior peso dentro do Ibovespa, porque são muito negociadas. Exatamente. Mas o que eu lembro, Sami, assim, de até guerra comercial, por exemplo, a gente lembra de cobrir, assim, o assunto e o pessoal ficar falando muito, assim, de impacto da guerra comercial entre China e Estados Unidos no mercado, dia após dia, né? E aí o Fábio até comentou, ele falou assim, é como se a gente vivesse, se essa doença se agravar, se o contágio aumentar e continuar nesse ritmo, é como se a gente vivesse até uma nova guerra comercial, o impacto, né? Seria o equivalente, talvez. O impacto, né? Sim, mas a raiz e o contorno do problema passa por um outro caminho. Mas enfim, fica aí, a gente vai explicando um pouco o que está acontecendo, não só na Bolsa, mas especialmente nessas ações. Agora, mudando de assunto, chegou a hora de falar com a nossa editora, Thaís Laporta, que traz um levantamento maravilhoso sobre os brasileiros que moram no exterior. Thaís, bom dia para você. Bom dia, Pri, Sami. Uma pesquisa feita pela Nielsen a pedido da TransferWise mostrou qual é a principal preocupação do brasileiro que pretende morar no exterior ou que já vive lá fora. E adivinha só, mais do que as políticas imigratórias que ficaram mais rígidas aí em alguns países, o brasileiro está preocupado mesmo com a variação do câmbio. 72% dos expatriados disseram que a cotação de moedas como o dólar impacta diretamente as suas vidas. E não é para menos, já que 49% deles enviam dinheiro do exterior para o Brasil e apenas 12% recebem dinheiro do Brasil para se sustentar lá fora. Outros dados interessantes da pesquisa é que 65% preferem usar os bancos tradicionais para fazer essa transação de dinheiro e apenas 33% usam as fintechs. E olha só, o planejamento financeiro é algo bastante importante entre quem pretende morar no exterior. 87% disseram que planejaram as suas finanças antes de fazer as malas, mas para isso, 68% deles usaram a poupança para se planejar. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas. Mais informações você encontra no investnews.com.br e nas redes sociais. Confere lá. Mais uma vez o dólar, né, Sami? É uma preocupação para quem mora lá fora e também para a gente aqui, como a gente falou antes, né? O dólar, a gente tem uma economia muito menos dolarizada do que já tivemos no passado, mas o dólar afeta, sim, uma parte da inflação pode ser explicada pelo dólar. Não é um problema maior, mas a gente fica atento. Isso, e o dólar já tá 4,20, né? Para quem vai viajar, tá 4,40. A final da semana passada tava batendo 4,38, sem UF. Dá uma adiada na viagem, talvez, infelizmente. Dá uma adiada ou se conter um pouco nas compras, ficar num hotel não tão luxuoso, uma passagem de classe econômica, que você nem sabe o que é, mas as pessoas normais viajam de classe econômica, dona Priscila. Olha, Sami, só para me retratar aqui, infelizmente nunca viajei de executiva, ao contrário de certas pessoas. Depois a gente muda de assunto. Agora a gente vai falar do Tesouro Direto. O que aconteceu com o Tesouro? Exato, o Tesouro Direto, então ontem, o Tesouro Nacional divulgou um balanço que traz o número de novos investidores no Tesouro em 2019. A gente separou aqui os principais dados desse balanço.
Então, olha, foram cerca de 415 mil novos investidores. Novos, né? Só no ano passado, exato. Já existia uma base. Isso, somando todos, dá algo mais de 1.200.000 investidores ativos, né? Que é mais do que a população carcerária, porque até um tempo atrás tinha mais gente presa do que investindo no Tesouro. Agora não, temos mais investidores do Tesouro, 34 mil por mês. Por mês, isso. Essa foi a entrada por mês, então se a gente dividir esse número. E foi um crescimento, então, de 52%, quase 53% em 2019. Aí, o que eles destacam aqui de dados? 31% dos investidores eram mulheres no ano passado, em dezembro, esse é o último dado. E 18,75% tinham entre 16 e 25 são anos. Jovens. Ainda são minoria, essas, né, tanto as mulheres quanto os jovens, só que o que eles mostram é que a maior parcela da história desses dados aí, é essa parcela de 31% de mulheres e quase 19% entre 16 e 25 anos. Na história, você na diz. história, nunca tivemos tantas mulheres Exato. e tantos jovens. Que começa em 2005. Na verdade, é da série histórica do Tesouro que começa em 2005. Esse dado é interessante. Claro que o Tesouro Direto não vive seus melhores dias, mas não por conta de um problema do Tesouro, mas é por causa da Selic. A Selic está baixa, o Tesouro é parametrizado pela Selic. Então, a previsão hoje, inclusive, quer dizer, ontem, no Boletim Focus, era de uma Selic para o final do ano de 4,25. Vai ganhar, pelo menos nesse próximo ano, 4,25. Claro, Tesouro Direto é uma porta de entrada, ele pode ser uma boa, mas talvez, de acordo com a sua expectativa, de acordo com o seu apetite de risco, você vai ter que ir para a Bolsa, para fundos imobiliários, para CDBs de bancos médios e pequenos. Mas o Tesouro Direto é uma aplicação super democrática, porque a pessoa que tem R$30, a pessoa que tem R$1 milhão recebe a mesma remuneração, coisa que não acontece, por exemplo, em banco. Em banco você fala que tem R$100, o cara te dá uma taxa. Você fala que tem R$1 milhão e te dá outra taxa. Então gosto, fico feliz com isso. Tem um livro que é Em Busca do Tesouro Direto, que mostra as contas, não tem nenhuma estratégia para ficar rico, mas fiquei feliz que continue crescendo mais do que isso, porque ainda, apesar do crescimento, 1.200.000 pessoas ainda é muito pouco, perto de quantos milhões estão na poupança, dona Priscila? São 157 milhões de contas, né? Mas mesmo assim, é muita gente. Lembrando que o Tesouro cumpre o papel fundamental, que é bater a inflação. Mesmo com o imposto, ele bate a inflação, coisa que a poupança não bate. A poupança esse ano vai render 3,15% pela previsão, e a inflação vai ser 3,25%, saiu no Focus de ontem. Então, fica aí a reflexão, se tiver dinheiro na poupança, saia da poupança. Tesouro Direto é uma boa porta de entrada. E qual título, Sami? Que a gente aqui no Cafeína, a gente não deixa vocês com dúvidas. A gente tenta fazer tudo redondinho, né, Sami? O título de entrada, o mais simples, é o Tesouro Selic, que vai remunerar basicamente a taxa Selic entre o dia que você comprou e o dia que você saiu. A gente depois vai fazer um vídeo explicando, a gente já fez no outro Cafeína. Chama Tesourando com Samidana. Tesourando Vamos com Samidana. colocar o card tesoura, aqui em cima pra quem estiver no YouTube. Card, editor, card. E com isso, sabe o que vai acontecer? O quê? Acaba o Cafeína de hoje, porque temos muito serviço pela frente. Daqui a pouco, Priscila Yazbek estará no Flash. No final do dia, teremos Dona Denútil com conta a mais, além do nosso Investflix, que é o nosso outro canal, que também tem pílulas de conteúdo. Mais algum recado, Ana Priscila? Uma coisa importantíssima. Diga. Importantíssima. Vou pedir Você viu a minha camisa hoje aqui, que gente, explica sobre o copo? Não, essa daí eu não tava pensando nisso. Eu vou pedir pra eles colocar isso, o nosso logo bonito do Cafeína. Por quê? Antes da gente falar da sua camiseta, eu quero deixar o nosso telão bem bonito, bem apresentado. Você tá fazendo carinho no telão. Eu tô, porque eu amo ele. Você acha que Gosto ele muito do nosso telão. faz diferença? Adoro. Isso. E aí o nosso telão, o pessoal tá votando pra gente manter o telão. Manter o telão. Mas aí fica a questão. Então, vamos deixar ele menor, explodiremos mas esse toda também. vez você fala mal dele. Aí você fala Não, que tem que mas ser menor. Só que o pessoal tá gostando do telão do telão como tá. gigante. Que parece que você Gente, tá no... Contem pra gente. Vocês gostam do telão Tá parecendo o assim? Querido Encolher as Crianças. Você baixinha, eu baixinho, com telão gigante. Eu no alto do meu 1,5 m aqui, Pois eu é. gosto dele. Porque eu já falei Fora que o salto, ó. que ele Tá me dá- roubando uns Tô com 15 aí. salto, o salto não dá pra ver, gente. Vou tentar levantar as pernas aqui, ó. Mas então, tem a opção de diminuir o telão, de girar ele para ficar na vertical. Há muitas Então, opções. Exato. Então, assim, a gente gastou mais uns 3 minutos da sua vida Exatamente. pra perguntar se você quer o telão Ou... e o tamanho do telão. Exatamente. Para grande alegria
E agora, pra finalizar, Sami, a tua camiseta, a Vou explicação. fechar. Abaixa aí a tela do computador, pessoal. ver. Porque sempre pergunta se o copo está cheio ou vazio. Então essa camiseta, ela é um ponto científico do copo cheio ou vazio, mais uma da coleção Invest News. E aí, qual que é a resposta? Não, a resposta a pessoa tem que ler na camiseta. Então, Essa é a resposta. E hoje temos um globo que gira, tem um motor Depois interno. a gente faz um vídeo especial sobre a camiseta e o resultado do copo cheio e o copo vazio. No globo que é o quê? E é a rotação, ele já tentou me explicar. Ele é maravilhoso. Muito bem, amanhã estamos de volta, firmes e fortes. Deixa o seu like, comente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.